paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Aqui quem fala é teu amigo, evangelista Alexandre Nascimento. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma parte da continuação do estudo sobre o profeta Elias. No último vídeo, nos anteriores foram falado referente sobre Elias em Querite. Sabemos que após disso, o Deus teve um novo chamado pela vida do profeta Elias, para que ele saísse de Querite e fosse para uma região a qual Deus o ordenou. E hoje eu quero falar referente a isso, que está baseado em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9 até o versículo 24. Ou seja, Deus ordenou o profeta Elias para que saísse de Querite e fosse para Serepta, que ali Deus já tinha preparado alguém para cuidar do profeta Elias. Mas o que está escrito no versículo 9 em diante é assim: levanta-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei uma mulher viúva ali que te sustente. O que chama atenção aqui, porque anteriormente nós falamos que as torrentes secaram em Querite, mas o Senhor queria mais alguma coisa na vida do profeta Elias. Não podemos aprender em tudo em Querite, ou seja, não podemos adquirir todos os conhecimentos ampliados em Querite. Então Deus resolve levar o profeta Elias para Serepta. Ou melhor, Elias tinha ainda que aprender, relacionar-se melhor com os outros. Elias, sabemos que ele era um homem solitário. Acredito eu que, conjecturo, o homem de pouca comunicação, ou seja, o seu relacionamento com as pessoas era difícil. E por isso o profeta Elias se tornava tão solitário, ou melhor, tão incomunicativo. E o melhor de tudo isso é que Deus agora coloca na mente dele para que ele aprenda a se relacionar com as pessoas. Ou melhor, o relacionamento, pelo que parece, trazia certas dificuldades na vida do profeta Elias. E essas dificuldades muitas vezes nos impede de fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes temos um chamado, temos até um dom adquirido dentro de nós, de pregar a palavra do Senhor, de levar a ministração em todo o território, mas muitas vezes a falta de relacionamento com as pessoas fazem a gente se omitir daquilo que Deus o preparou para cada um de nós. Mas você vai entender melhor aqui. A seca ensinou a depender de Deus. Para o pão de cada dia, até depender dos corvos. Ou seja, mas havia algo ainda mais difícil na vida do profeta Elias. É depender das pessoas. Ou seja, ele viajou quilômetros de distância
Ou melhor, muitas vezes em nossas voltas existem quantidades inúmeras de pessoas que ainda precisam ouvir a palavra do Senhor Jesus. E o que acontece por a nossa falta de comunicação e de relacionamento faz a gente muitas vezes ficar preso em certas situações. Havia gente passando fome na região de Serepta, pessoas necessitadas de algo, até mesmo para se alimentar, porque ali eles viviam numa crise constante. Só que Deus ainda conta com o profeta Elias, porque Deus ainda viu nele algo que pode ajudar a mudar as pessoas. E o que chama atenção aqui é que um homem de Deus não deveria participar do seu sofrimento? Isso é uma pergunta. O homem de Deus não pode passar por sofrimento? Passar por problemas muitas vezes? Do que vale um profeta sem afinidade com o seu povo? Esta é a segunda pergunta. Um homem, ele participa do sofrimento, ele passa por luta sim, só que no meio disso, ele tem ali alguém para te ajudar a passar pelas dificuldades. Por isso é importante o relacionamento íntimo seu com Deus, porque nos momentos de dificuldade, o Senhor dos Exércitos, Ele mostra que é contigo. A segunda pergunta foi: do que vale um profeta sem afinidade com seu povo? Como que um profeta não tem afinidade com o povo, ele vai ganhar almas para Cristo, levar até mesmo o alimento necessário, que seja a palavra do Pai? Se ele não tem um relacionamento com o povo, é impossível você pregar a palavra de Deus sem ao menos no seu âmbito ou na localidade aonde você está, sem conversar com as pessoas. E o profeta Elias foi para Serepta porque Deus já tinha determinado dentro do coração do profeta que ele precisava mudar e que Deus tinha ali para ele algo novo e experiências novas para que ele pudesse chegar até o seu povo. Então, o que vale um profeta sem afinidade? O profeta tem que ter afinidade com o povo, ou seja, o relacionamento com o povo. Não basta apenas ter relacionamento com Deus, porque ainda existem homens e mulheres que precisam ouvir a palavra do Deus do Altíssimo. O que chama outra atenção aqui que a paciência de Elias em Querite, a impressão que dá de uma paciência de natureza, mas não é que Deus estava moldando o profeta Elias, estava tratando o teu coração. Talvez perguntaremos: você só vai ficar sentado aí, Elias? Não sabe que Deus ajuda os que se ajudam? Se ele ficasse acomodado na região onde ele estava em Querite, provavelmente Deus não iria fazer conforme ele o ordenou. Ele era profeta. Elias tinha ali a autoridade de Deus. Mas muitas vezes essa autoridade que Deus te dá, essa unção que Deus entrega sobre a tua vida, você precisa sair e fazer a vontade de Deus. Fazer uso daquilo que Deus te deu na tua mão, ou seja, uma ferramenta que Deus te entrega, ela não pode ficar estacionada. Ela tem que caminhar
galgar, seguir em frente, porque Deus ainda confia nos verdadeiros profetas na qual Ele o levantou. Outro detalhe aqui, que essa pergunta que eu disse, Deus ajuda os que se ajudam. E muitas vezes você tem que se autoajudar para que Deus possa estender as suas mãos sobre você. Não acha que está na hora de tomar, ou seja, ideias, tomar atitudes para sair de Querite? Era isso que Deus estava falando para Elias. Não está na hora de você tomar uma atitude e seguir em frente naquilo que eu preparei para você? Outro detalhe aqui, que as torrentes já secou. O que você está esperando? É um milagre? É uma cura? É uma libertação? Talvez um renovo espiritual? Talvez a conversão da sua família, do âmbito, até na parte espiritual? Deus está dizendo, você precisa tomar uma atitude, porque as torrentes já se secou. As torrentes já não correm mais águas fluentes, já não há mais águas correntes. Por isso agora, você tem que entender que é um novo recomeço. E Elias teria que entender isso, para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Ou seja, Elias estava solitário em Querite. E uma coisa é certa, Elias só saiu de lá quando recebeu a ordem do Senhor. Nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus. Muitas vezes seguimos a lei do menor esforço e deixamos que a circunstância determine o que devemos fazer em seguida. Vacilamos de acordo com o vento. Outras vezes recusamos nos ceder 1 centímetro, ou seja, seguir em frente, porque muitas vezes omitimos que nós somos capazes de seguir em frente, porque o próprio medo muitas vezes entra em nós, em nosso coração, e aí que vive uma batalha espiritual dentro de nós. Só que Deus já tinha pedido para que ele fosse a Serepta, porque lá Deus já preparou alguém para cuidar do profeta Elias. E isso entra no grande âmbito de relacionamento agora com o povo, porque lá tem uma viúva com um filho precisando de Elias. Então Deus fala, vai para Serepta, porque lá eu já preparei alguém para cuidar de você. Ou seja, outras vezes recusamos ceder os centímetros, exigindo que a voz do céu nos leva a agir. Ou melhor, nós queremos ouvir instantaneamente, no profundo do oculto, a voz do Deus dos exércitos. Só que muitas vezes não estamos atentos que Deus já nos falou e já nos deu a ordem para que nós seguimos em frente. Aonde estivemos, devemos nos ocupar com os nossos talentos e dons, da melhor maneira possível para a glória de Deus. E Ele nos guiará e nos dirá sobre as mudanças. E é preciso ter paciência em Querite, para que lá na frente Deus possa te levar você a Serepta. Como Deus pode guiar uma pessoa? Como Deus pode levar uma pessoa ao próprio conhecimento de Deus? Ou melhor, pelo conhecimento da sua palavra?
pergunta é: como Deus pode guiar uma pessoa? Pelo conhecimento da sua própria palavra? Pelo Espírito Santo que habita em nós? Ou pelo amor de Jesus Cristo? Pelo cérebro que nos deu para pensar? Pelos conselhos piedosos? Pela circunstância? Ou melhor, quando uma porta se abre, é preciso decidir se vamos entrar ou não por ela. Entenda isso. Quando uma porta se abre, precisamos decidir se vamos entrar por ela ou não. E Elias teria que tomar essa decisão para que a vida dele mudasse. Porém, não podemos nos esquecer que o diabo também abre portas. E sendo assim, nem as portas abertas e nem as fechadas são suficientes entre si, mesmo para fornecer orientações a nós. Elias deve ter entendido isso, pois em lugar, ou melhor, sair de Querite, quando as águas começaram a diminuir, ele esperou. E então lhe veio a palavra do Senhor, que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 8 e versículo 9. Porque a própria palavra do Senhor Jesus vem ao profeta Jeremias dizendo: vai para Serepta, em Sidom, porque lá eu já ordenei alguém para cuidar de você. Amém? Que Deus possa ter falado contigo, que Deus possa ter falado ao teu coração, e que você possa fazer uso desta palavra e deste estudo, e que a cada dia Deus possa te ensinar a tomar as decisões e ter um relacionamento não só com Deus, mas também com as pessoas. Ok? Que Deus te abençoe. E mais uma vez, eu quero aqui te convidar para que você possa aqui se inscrever no canal, para deixar o seu like, para ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar vídeos novos. E eu vou dar continuação no próximo vídeo, falando quando Elias chegou em Serepta e qual foram as ordenâncias que Deus deu para ele e o que aconteceu em Serepta com a viúva. Que Deus lhe abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.